Boa noite para todo mundo. Mais uma vez a gente está aqui se conectando, fazendo nosso culto online. E mais uma vez eu desejo que todos estejam bem, que todos estejam seguros em casa. E que bom a gente poder mesmo assim se reunir na presença de Deus e prestar esse culto a Ele, amém? Queria convidar que a gente fechasse nossos olhos e começasse esse momento, esse culto com uma oração, entregando tudo que Deus tem preparado para essa noite nas mãos dele, e que Ele fale aos nossos corações. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou, o Senhor entregou o Seu Filho por nós. Obrigado porque a gente pode sentir o Seu carinho, Pai, o Seu afeto. Nós podemos sentir a Sua paz sobre as nossas vidas, Deus. Eu te peço pela vida de cada um que está assistindo esse culto hoje, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor esteja dentro das casas, Pai, que o Senhor esteja abençoando e nos mantenha em segurança, Pai. Nós entregamos as nossas vidas na Sua mão e receba esse nosso louvor, ó Pai, com um som agradável a Ti, e fale aos nossos corações, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a gente esta noite, Deus. É o que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu queria agora, na sequência, convidar todo mundo para que a gente tivesse um momento de louvor ao Senhor juntos. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão, Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão, Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem Ti. Eu perdido estou sem Ti. Eu nada sou sem Ti. Eu perdido estou sem Ti.
teu mover em maravilhas, poder que não tem fim. As grandes coisas que tu já fizeste, mais uma vez farás, pois não há montes que não possa mover, nem prisões podem conter, tudo é possível a ti. E não há corpo que não possa curar, e a alma restaurar, tudo é possível a ti. Na escuridão faço a luz brilhar, faço a luz brilhar, Deus do avivamento. Nós cremos que tu és vencedor, a morte derrotou, Deus do avivamento. Ressuscitado Rei e para sempre no seu trono está. Porque devo temer o que já está vencido, no Senhor confiarei, pois não há montes que não possa mover, nem prisões podem conter, tudo é possível a ti. E não há corpo que não possa curar, e a alma restaurar, tudo é possível a ti. Na escuridão faço a luz brilhar, faço a luz brilhar, Deus do avivamento. Nós cremos que tu és vencedor, a morte derrotou, Deus do avivamento, Deus do avivamento. Vem, desperta teu povo, vem, desperta as cidades, Deus do avivamento, sopra aqui, sopra aqui. Fortalezas se rompem, correntes caem ao chão, Deus do avivamento, sopra aqui, sopra aqui. Vem, desperta teu povo, vem, desperta as cidades, Deus do avivamento, sopra aqui, sopra aqui. Fortalezas se rompem, correntes caem ao chão, Deus do avivamento, sopra aqui, sopra aqui. Na escuridão
podem conter, tudo é possível a ti. E não há corpo que não possa curar e a alma restaurar, tudo é possível a ti, é possível a ti. Olá, irmãos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja nos guiando em sua palavra, nos dando sabedoria e falando aos nossos corações. O tema de hoje, David 23. Esse é o tema, não se trata de um novo vírus, pelo contrário, é uma vacina ou uma super eficiente água para combater sintomas do medo, das dúvidas, ansiedades, incredulidades. E essa água é a palavra de Deus. Mais precisamente, o Salmo 23, prescrita por Davi há mais de 3.000 anos, que pela sua grande importância, a maioria de nós já sabe de cor, o Salmo 23, a maioria, e ainda temos o costume de emoldurar esse salmo, colocar na parede das nossas casas, e para que tenhamos sempre à vista. Mas, ao mesmo tempo, talvez o Salmo 23 seja o menos vivido, principalmente naqueles momentos difíceis, de imprevistos, seja na área financeira, na saúde, no trabalho, enfim, quando em pleno meio-dia o dia escurece e tudo dá errado. É nessa hora que mais precisamos da palavra de Deus, mais precisamos desse salmo operando em nossos corações. Nesse momento corremos o risco de ocorrer quando estamos atribulados, o nosso emocional se altera, a nossa adrenalina sobe, esquecemos da presença do nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. Ou até de ignorarmos o socorro bem presente na angústia do nosso pastor. Portanto, irmãos, vamos nesse momento selecionar e meditar em 3 versos desse conhecido salmo, associando com outros textos bíblicos, a fim de revisarmos que aquilo que é impossível para nós, como seres humanos, é possível para Deus. Repetindo, para que revisemos as nossas vidas, para aquilo que é impossível para nós, como seres humanos, com certeza é possível para Deus. Vamos inicialmente fazer a leitura de 3 versos, selecionamos 3 versos dos Salmos 23. O verso 2, o verso 4 e o verso 6. O verso 2 diz o quê? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Esse é um dos que nós vamos abordar. O segundo é o 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E o 6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E para cada um desses versos, vamos complementar com outros, associar a outros versos, a outras passagens bíblicas, né? Então, a primeira associação que iremos fazer é do verso 2,
com outro texto bíblico. O verso 2, repetindo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Né? Aqui enfatizando essa parte que fala em verdes pastos. Ele me faz deitar em verdes pastos. E aí nós vamos lá para o livro de João, Evangelho de João, no capítulo 6, verso 3 a 13, onde Jesus faz um grande milagre e foi num pasto, numa relva, numa montanha, onde ele faz aquele conhecido milagre da multiplicação dos pães. Vamos ler esse texto? João 6, verso 3 a 13. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco? E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, que é isto para tantos? Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E partiu, tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Podemos dizer dessa forma: deitar-me faz em verdes pastos, me alimentando com 5 pães e 2 peixinhos, multiplicados para 5.000 homens ao meu lado, além das mulheres e crianças. Nesse verde pasto, além de o Senhor nos alimentar, Ele nos experimenta, Ele nos discipula, como fez com Filipe. Filipe, onde compraremos pão para esta gente? André disse sim: o que é isso para tanta gente? 5 pães e 2 peixes. Com isso, Jesus, além de fazer o milagre, estava treinando e discipulando os seus discípulos. Ele valoriza, portanto, o Senhor o pouco para realizar o seu milagre. Ele está treinando, desenvolvendo a nossa fé, para que nós saibamos que para o Senhor, que Ele pode transformar o pouco em muito. Então, nessa passagem, nessa primeira associação do Salmo 23 com esse texto da multiplicação, nós podemos concluir o seguinte: o pouco para mim é muito para o Senhor. O pouco para mim é muito para o Senhor. O impossível para mim é possível para Deus. O impossível para mim é possível para Deus. Depois desse milagre
Filipe e André se transformaram. Que nós também possamos ser transformados a cada experiência, a cada bênção que o Senhor nos concede. Portanto, irmãos, nos momentos embaraçosos de dúvidas, sejamos conduzidos às águas tranquilas da segurança, confiança que o Senhor nos leva a beber. Bem, a segunda associação que queremos fazer é do verso 4 do Salmo 23, que diz o quê? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É uma passagem que nós também precisamos ter em nossos corações, vivendo em nossos corações para o nosso dia a dia. E a passagem que nós escolhemos se encontra em 1 Samuel, no capítulo 17, versos 45 a 50. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as aves e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E esse texto, nós nos associamos a ele para dizer que o Senhor, somente uma pedra, foi o suficiente para derrubar o gigante Golias e livrar Israel das mãos dos filisteus. Com uma pedra. Enquanto todos diziam: Davi, você não pode ir, Davi, você não pode, o Golias é um gigante. Mas Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. Deus torna possível aquilo que era impossível. Israel estava sendo amedrontado pela força e provocações de um gigante. E hoje podemos dizer como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E podemos parafrasear dizendo da seguinte forma: nenhum gigante é maior que o nosso Deus. Portanto, que nos momentos de crises gigantescas que venhamos a incorrer, sejamos conduzidos a beber dessa água cristalina da fé, da coragem que o Senhor nos leva a beber. Amém?
A terceira associação é com o versículo 6 do Salmo 23, do Salmos 6, que diz assim, versículo 6, que diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Vou repetir. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Mas com que texto bíblico podemos associar esse? E pensando, o Senhor me mostrou esse texto de 1 Reis, capítulo 17, dos versos 9 em diante. Deus falando com Elias. Elias, verso 9 de 1 Reis. Levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Estava em crise, na época não chovia. Então ele se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive, Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê a chuva sobre a terra. E ela foi, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, e muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Voltando para os Salmos, para Davi de 23. O Salmo de Davi, Salmo 23 de Davi, o 6 diz então: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor, e essa bondade e essa misericórdia do Senhor estava com essa mulher, estava com a viúva de Serepta. Ela, sabendo que estava prestes a morrer de fome, mesmo assim teve uma atitude sensacional. Ela não se alienou com seus sentimentos de tristeza. Pelo contrário, foi tremendamente prestativa com o profeta Elias, quando este pediu água para beber. Podemos perceber que a mulher creu na palavra do profeta e fez o bolo primeiramente para Elias e depois para ela e seu filho.
Assim como essa mulher viúva creu na promessa de Deus, irmãos, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Assim também possamos crer firmemente na promessa. Qual a promessa? Lá do Salmo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você crê? Diga amém. Amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que Deus abençoe essa palavra. E nós queremos concluir que o Davi de 23, ou seja, o Salmo 23 de Davi, possa, antes de mais nada, estar emoldurado, não somente numa parede das nossas casas, mas principalmente em nossos corações. Para que naqueles momentos difíceis de nosso dia a dia, possamos beber dessas águas tranquilas, cristalinas, refrigerando a nossa alma, vivificando a nossa fé. Que possamos vivenciar os verdes pastos que o Senhor tem preparado, multiplicando pães, multiplicando os peixes, alimentando quando não havia nenhuma possibilidade, quando não tinha os 200 dinheiros que precisava para comprar os pães, mas Ele alimentava. Enfrentando com coragem o vale da sombra da morte, com seus gigantes querendo nos devorar, e experimentando a bondade e a misericórdia de Deus todos os dias das nossas vidas. Assim como a viúva de Serepta, que foi salva, ela e o filho da fome e da morte. Que nós possamos então assim ser renovados mais uma vez e que possamos prosseguir confiando no nosso Senhor, o nosso pastor. Amém? E que possamos ter um bom Davi 23, que possamos vivenciar esses salmos diariamente, a todo instante. Vamos orar. Santo Deus, nós te somos gratos porque Tu nos amaste, Tu nos compraste com o sangue de Cristo Jesus. Agradecemos, Senhor, porque somos os Teus filhos. Ó Pai, que possamos sempre estarmos confiando na Tua proteção, estarmos sempre confiando na Tua graça e assim vivemos cada dia, cada instante sobre o Teu senhorio, sobre o Teu pastoreio. Despede-nos a Tua paz, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.